Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br. No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. João capítulo 9. Na verdade, a nossa reflexão hoje, ela se baseia no capítulo 9 de João na sua totalidade. Mas como o capítulo é longo, são 41 versículos, então eu vou ler alguns versículos no início e depois prosseguiremos com a nossa reflexão, com a meditação. Então João capítulo 9, a partir do primeiro versículo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Até aí a história continua, é uma história muito bonita. Lembrando vocês que o Evangelho de João, ele é diferente dos três primeiros, porque os três primeiros tratam do ministério público de Jesus, mas o Evangelho de João foca muito na pessoa de Cristo e no ministério particular de Jesus, né? É muito interessante isso. Outra coisa também, o propósito do Evangelho de João e não apenas o Evangelho de João, mas de toda a Bíblia, é voltado para Cristo. Cristo é o centro da palavra. Eu me lembro de ter lido que certa vez o Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses na Inglaterra no século XIX, ele nunca teve educação formal, uma educação teológica formal, nunca tirou um diploma de teologia, mas ele dava um valor enorme ao estudo da palavra. Ele era um pregador batista. O Spurgeon pregava no domingo, na segunda-feira seus sermões já estavam espalhados pelos jornais da Europa. É muito interessante, né? Como Deus usou aquele homem. E apesar de nunca ter estudado teologia, naquela época ele tinha uma biblioteca com 12 mil volumes, e ele sabia onde estavam os assuntos quando alguém perguntava. Mesmo assim, sem ter estudado formalmente, Spurgeon tinha uma escola teológica, tanto que tem uma coleção, acho que de 3 volumes em português, intitulada Lições aos Meus Alunos, né? Conselhos, orientações que Spurgeon passava para os seus alunos. Um dia um aluno de Spurgeon chegou para ele dizendo: pastor, eu queria que o senhor ouvisse uma pregação minha, só pode me ouvir pregar? O Spurgeon: sim, eu posso sim, né? Aí marcaram lá um dia, o Spurgeon sentou-se e o aluno pregou. Quando o aluno terminou a pregação, e ele perguntou: e aí, o que o senhor achou da minha pregação? E ele disse: eu não gostei. Por que o senhor não gostou da minha pregação? Porque faltou Jesus. Faltou Jesus na sua pregação. Mas pastor, o texto que eu li não fala nada de Jesus, não tem, nem aparece o nome de Jesus. Ele falou: meu filho, se você olhar para a nossa nação, no caso era a Inglaterra, todas as aldeias, todas as vilas, todos os rincões, sempre tem um caminho, uma estrada que leva até a capital da Inglaterra. Assim também é na Bíblia. Todos os versículos, tudo leva para a capital da Bíblia, que é Jesus. Então, o cristocentrismo, né? A mensagem cristocêntrica, a exaltação a Cristo, era uma coisa fantástica na vida, no ministério e na pregação de Spurgeon. Então o Evangelho de João foca nisso, né? Na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para este texto, dá para perceber que
pressões contra Jesus estão aumentando. As pressões estão aumentando. No capítulo 8, os inimigos de Jesus, os fariseus, trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério para que Jesus resolvesse a questão deles, a pergunta deles: podemos apedrejá-lo ou não? A lei de Moisés diz que sim. O que o senhor diz? E o texto lá em João 8 diz: e faziam isso para tentá-lo, tentando-o. Então existia uma má intenção, uma maquinação, um esquema por trás de trazer aquela mulher diante de Jesus. E uma outra coisa muito importante, claro que nós começamos a ler o capítulo 9, mas se você olhar o último versículo do capítulo 8, Jesus está correndo o risco aí de ser apedrejado. Houve uma tentativa, no último versículo do capítulo 8, houve uma tentativa de apedrejar Jesus, e as pressões sobre Jesus estão aumentando cada vez mais. Quando chegamos no capítulo 9, Jesus se depara com um cego de nascença, um homem que nasceu cego, uma pessoa que nasceu cega e nunca enxergou. E é claro que este homem, por ter nascido cego, ele teve uma vida, ele era um homem destituído, e a vida de um cego era muito difícil. Um cego em Israel estava fadado à mendicância, e mendigar era uma tarefa muito humilhante. Pessoas que precisavam mendigar, evitavam mendigar por causa da vergonha, se sentiam envergonhadas em pedir. Então imagine você a humilhação que este homem passava, tendo que viver da caridade pública, do amor das pessoas. Tudo indica que ele morava com seus pais e que era levado pela manhã de casa, colocado num lugar estratégico para pedir, geralmente em volta do templo, para pedir, como a gente vê lá em Atos capítulo 3, o paralítico que foi curado na Porta Formosa. Eles colocavam essas pessoas necessitadas no caminho do templo, porque as pessoas que vão orar, que vão adorar, estão mais propensas a realizar uma obra de amor, uma obra de caridade. Então talvez o homem estivesse nessa posição também. Neste momento, quando Jesus chega com os discípulos, ele vê o cego de nascença. Os discípulos fazem uma pergunta muito importante: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais, para que ele nascesse cego? Havia uma crença no judaísmo de que o ser humano podia pecar no ventre. Era possível pecar ainda antes de nascer. Com base em quê? Com base em Esaú e Jacó. Porque quando a esposa de Jacó, se não me engano foi Raquel, ela estava grávida dos dois, os dois brigaram no ventre dela. Tem duas nações brigando no seu ventre. Então os judeus acreditavam que era possível pecar antes de nascer. E eu digo para vocês aqui, a Bíblia não ensina isso, tanto que Jesus corrige essa percepção errada dos discípulos e da nação. Eles eram fruto da nação. E Jesus diz: não, nem ele nem seus pais pecaram. Mas por que essa enfermidade? Esta enfermidade é para a glória de Deus. Então nem toda enfermidade é castigo, é uma consequência ruim. Tem enfermidade que sim, tem gente que colhe mesmo o que plantou, mas nem sempre. Foi o caso, por exemplo, da enfermidade de Lázaro, em João capítulo 11, Essa enfermidade é para a glória de Deus. Deus pode ser exaltado nas nossas dificuldades, Deus pode ser exaltado nas nossas lutas, e Deus pode permitir situações para que o nome dele seja glorificado. Deus pode fazer isso, Nós não sabemos isso, e no meio da luta, da circunstância, nós nos apavoramos, nós ficamos sem chão. Mas Deus nunca fica sem chão. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo, e no tempo certo ele age, no tempo certo. No caso de Lázaro, ele não curou imediatamente, ele também nem curou Lázaro à distância, como Jesus ele tinha feito com a filha, com outros, com a filha de Jairo e assim por diante. Jesus esperou. Então tem as demoras estratégicas de Deus, e Deus tem um propósito nisso, de nos ensinar, de conhecermos mais a Deus. Deus permite. Eu tive um colega de seminário brilhante,
o Rick Watts, nos formamos juntos em Boston. Quando terminamos, eu vim para o Brasil e ele foi fazer o doutorado dele em Cambridge, Oxford, na Inglaterra. Ele foi acometido de uma enfermidade e ele perdeu a visão de um olho. E por causa daquele problema nos olhos, certa vez ele teve que ficar trancado num quarto escuro. Não podia entrar nenhuma luz no quarto por uma semana. Aquele homem viveu na escuridão por uma semana. E ele depois nos disse: eu nunca aprendi tanto sobre Deus o quanto aprendi naquela semana que eu fiquei na escuridão e não podia ver outra coisa. Ele aprendeu muito sobre Deus. Talvez o seu momento agora seja de escuridão, mas você vai aprender muito. Vai aprender muito e vai ajudar muitos ainda. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Então, Jesus corrigiu essa doutrina maldição hereditária, que é uma doutrina que é defendida por muitos aqui no Brasil, ministérios que ensinam isso e que diz que você tem que fazer quebra de maldição hereditária, e essa não é uma doutrina da palavra de Deus. Isso é uma doutrina inventada, criada. Como é que um filho de Deus, como é que um crente que foi lavado no sangue de Jesus, que fomos adotados na família de Deus, de acordo com Romanos 8, temos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, somos herdeiros com Cristo, como é que nós vamos herdar maldição? Jesus não faz isso, não tem maldição para nos dar, mas apenas bênção. Claro que existe consequência do pecado, já falei sobre isso. Por exemplo, alguns acham que toda doença é maldição. Não, a doença é consequência da queda no jardim do Éden. Nós somos frágeis, a natureza toda foi afetada, a nossa vida também, relacionamentos, nossa vida física, nossa vida emocional, tudo. Por isso que nós não temos um relacionamento perfeito com Deus. A gente tenta, e tem que tentar mesmo, né? Um dia nós teremos, né? Porque eu creio que Jesus vai fazer conosco o que foi feito lá no Éden, quando a comunhão de Adão e Eva era perfeitas, com Yahvé, com o Senhor Deus, né? 1 Timóteo 5:23, Paulo escreveu a ele: toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Paulo não disse: toma um pouco de vinho por causa dos seus frequentes pecados, você vive pecando, por isso você está doente. Paulo não disse isso. Paulo não acusou Timóteo, pelo contrário, Paulo recomenda: o moço é bom, o moço tem um bom testemunho, o moço conhece a palavra desde a infância, né? E ninguém deve desprezá-lo, ele sabe quem é Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, quando Paulo escreve: eu deixei Trófimo enfermo e milento, né? Então as pessoas ficavam doentes, como o profeta Elias, que morreu da enfermidade, Eliseu, o profeta Eliseu, que morreu da enfermidade que ele tinha, né? Mas depois da morte dele, a sepultura estava aberta, os ossos dele expostos, e um soldado morto caiu, tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Que coisa tremenda, né? Veja a ocasião quando Jesus curou esse cego, né? O sol estava se pondo, e então Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, né? Porque à noite ninguém pode trabalhar. E era assim em Israel, né? Só os vigias, os guardas e os pastores trabalhavam à noite. Ninguém mais trabalhava à noite, só os guardas e os vigias, porque eles tinham que estar atentos, né? E outra coisa que eu acho interessante é que este cego não viu Jesus, ele foi visto por Jesus. Ele não pediu para ser curado. Cristo viu a necessidade, né? E Cristo o abençoou. Aí vem aquela palavra de Jesus em Mateus 6:8, se não me engano: vosso Pai Celestial. Não, ele responde antes de clamarmos. Ele responde antes de clamarmos. Como é que se deu a cura, né? Primeiro veio a parte de Deus. Jesus o viu, Jesus nos vê. Toda a luta que você passa, toda a circunstância difícil, ou todo o momento agradável também, se você está batendo uma bola, se você está assistindo um filme, se você está num momento de lazer, num momento jantando, brincando e assim por diante, também Deus está nos vendo, né? É uma bênção muito grande, e infelizmente Deus nos vê também quando pecamos. Não tem como escapar. Então Deus sempre vê. A parte de Deus é ver. Outra coisa, né? Ele viu, o Senhor viu, e aí começa o processo da cura. Jesus vê aquele homem e diz assim:
Primeiro Jesus cuspiu no chão e o cego não viu. Ele não viu o que Jesus fazia, tá? Então ele cuspiu no chão, fez lodo, tá? Ele não viu, mas ele ficou sabendo do que Jesus fez. Depois ele ficou sabendo, porque ele informa as autoridades. Jesus cuspiu, fez lodo e botou nos olhos nos olhos daquele cego. Alguns dizem, isso aí não tem base bíblica, é uma especulação, que talvez aquele homem não tivesse olhos e Jesus estava colocando um olho nele, né? Porque nós somos feitos do barro. Jesus fez barro para preencher um buraco que ele tinha nos olhos. Isso aí não está na Bíblia. Alguns especulam assim. De qualquer forma, aquele homem foi curado, né? Aí Jesus diz: vai, lava-te, né? Lava-te no tanque de Siloé. Quando Jesus diz vai, lava-te, nós vemos aí que ele passou a ter conhecimento da vontade de Deus. A minha vontade é que você vá e se lave. Como é importante conhecermos qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus tem te dito nos últimos tempos? O que Deus tem para a sua vida? Como é que você vai usar o seu tempo, seus dons e talentos para Deus? Deus tem te falado alguma coisa? Se você não tem percepção disso, comece a perguntar para Deus: o que queres que eu faça? Aonde o Senhor me quer? Como é que o Senhor me quer? De que maneira você me quer? E uma das formas de responder essa pergunta é falar com os pastores da igreja. Vem falar com a gente: pastor, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. Pastor, eu sinto que eu tenho um dom para isso, um dom para aquilo. Nós vamos ver se tem mesmo. Nós vamos ver se tem. Às vezes não tem, mas isso não é sinal de que você vai desanimar. Não pode atuar numa área, atua noutra. Então é muito importante conhecer, o conhecimento da vontade de Deus, tá? E o cego fala isso. Ele me disse: vai e lava-te. Aí ele disse para as autoridades: eu fui e lavei-me. Isso é o que? Obediência à sua palavra. Vai e lava-te. Não vou. Não, agora não vou. Agora tem que pedir esmola. Senão, como é que fica a férias do dia? Eu não consegui quase nada ainda. Não, ele não argumenta com Jesus. A sua atitude é de obediência imediata. Eu fui e lavei-me. Obediência à palavra de Deus. Então tudo isso caminha para o milagre. E quando ele diz: eu fui e lavei-me, e aí eu vi, nesse momento ele experimentou o poder de Jesus. Então ele ficou conhecendo a vontade do Senhor, ele obedeceu ao Senhor e ele conheceu o poder de Deus. Se nós quisermos experimentar o poder de Deus, é desse jeito. Eu não posso acreditar que Deus vai sair por aí abençoando um rebelde, um desobediente, e vai acumulando de bênçãos e tudo isso. Não. Deus exige de nós obediência, e Ele tem a moral para exigir, e Ele tem poder para exigir de nós isso, né? O tanque de Siloé é um nome antigo, né? É um tipo de piscina cavada na rocha, na parte sudeste de Jerusalém. Alguns até acreditam que ficava dentro ali na área do templo. Servia como um dos principais sistemas de água desenvolvido pelo rei Ezequias. E Siloé significa enviado, né? E é interessante, as pressões sobre Jesus estão aumentando. E por que elas aumentam? Toda vez que Jesus pratica uma ação, faz um bom milagre, uma boa ação, a turma fica com raiva dele. Quando ele cura um aleijado, a turma fica com raiva. Quando ele cura o cego, a turma fica com raiva. E quando ele ressuscita o morto, os fariseus estão com raiva de Jesus, né? Eles não têm do que acusá-lo de algum pecado, de alguma coisa moral, de algum questionamento, mas assim que ele faz uma boa obra, a fúria dos fariseus, dos religiosos, da elite religiosa, se levanta contra Jesus, né? Então o milagre causou transtorno. Por quê? Porque aquele homem era conhecido. Ele era conhecido. E assim que as autoridades ficam sabendo, chamam os pais, né? Chamam os pais. Escuta, o que está acontecendo? Conta pra gente. E certamente as autoridades queriam saber dos pais se aquele moço era realmente cego, se ele realmente tinha nascido cego, e eles começam o interrogatório. E os pais, com medo, porque podiam ser expulsos da sinagoga e trariam um dano social muito grande para eles, então os pais dizem: ele tem idade,
Ele tem idade. Pergunta para ele. Se ele tivesse menos de 13 anos, os pais teriam que responder por ele. Mas tudo indica que ele já tinha mais de 13 anos. Quando os pais dizem, ele tem idade. Por quê? Porque em Israel, um homem passava a ser responsável diante da lei aos 13 anos de idade. Então ele já era responsável. Então os pais indicam o seguinte: ele tem idade suficiente para poder explicar, para responder as perguntas de vocês. E por medo, né? Então, como eles não conseguiram nada com os pais, então eles foram chamar o rapaz, né? E ele começou a dar testemunho. Como é que os seus olhos foram abertos? Porque seus pais disseram mesmo que você é cego. Mas como é que todo mundo sabe que você é cego? Como é que seus olhos se abriram? E ele dá uma informação muito importante. E ele diz: o homem chamado Jesus. Preste atenção no homem, porque João estressa isso, João enfatiza isso, que Deus veio na carne, Deus se fez homem. E essa é uma tônica no Evangelho de João, na carta de João, tanto que na sua primeira carta, no capítulo 4, aquele que nega que Jesus vem em carne é do anticristo, né? E assim por diante. Cristo veio na carne. Então em Cristo nós temos uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, Deus encarnado. Então o homem chamado Jesus, ele fez lodo, botou nos meus olhos, me mandou lavar lá no tanque de Siloé. Eu fui lá, lavei e eu estou enxergando. Que poder tremendo, o poder de Jesus. Que poder tremendo. E outra coisa, quem é que faz milagres como Jesus? Caifás não faz, Anás não faz, né? Os sacerdotes não fazem, né? E eles mesmos reconhecem na narrativa do texto. Nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos do cego, né? Como é que esse homem está abrindo os seus olhos? Então eles vão argumentando bastante. E outra coisa que eu acho interessante: toda vez que este ex-cego foi chamado para dar declarações, para testemunhar diante das autoridades, ele nunca mudou o seu testemunho, ele manteve o testemunho. Foi assim que ele me curou. Ele cuspiu, fez lodo, passou nos meus olhos, depois disse: vai, lava-te no sangue do tanque de Siloé. Eu fui, lavei e vi. Conta de novo. Ele fez isso. Ele nunca mudou, né? Ele nunca mudou. Ele pegou uma massinha, botou nos meus olhos, ou ele pegou um remédio, ele pegou uma pasta de figos e tal, e amassou e passou nos meus olhos. Nunca mudou. Nunca mudou. Sempre o seu testemunho foi consistente. E isso é maravilhoso. Nós temos na palavra de Deus um testemunho consistente sobre a pessoa de Cristo, totalmente confiável. A Bíblia é fascinante, a Bíblia é atraente, a Bíblia é confiável por isso, ela não muda o seu testemunho. Existe hoje uma tentativa de subterfúgios, de sair por aqui por ali, de introduzir na igreja, até dentro da igreja, novos costumes, novas interpretações. Nós podemos aceitar isso, podemos aceitar aquilo, mas a palavra de Deus é imutável. O seu testemunho é consistente, e este moço, ex-cego, deu um testemunho consistente. E de repente ele começa a se irritar com as autoridades, e ele pergunta: vocês também? Vocês querem ser seu discípulo? Nós somos discípulos de Moisés, né? O discípulo dele seja você e não nós. Ora, se eles ouvissem a Moisés, eles ouviriam a Cristo, porque Moisés falou de Cristo: o Senhor levantará do meio de vocês um profeta como eu, a ele ouvir. Então essa turma de religiosos havia perdido completamente a conexão com Deus, né? a sintonia com Deus, porque mesmo lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e aparecem Elias e Moisés conversando com ele, o pai diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é mais para ouvir Moisés, não é mais para ouvir os profetas, agora é para ouvir Jesus, né? E isso é muito importante. O próprio pai dando este testemunho, isso é muito importante, né? Então nós vamos ver que os fariseus poderiam aprender com Jesus, né? A sabedoria de seus lábios, a santidade com a vida de Jesus, aprender com Jesus a amar, a perdoar,
a humildade, tudo isso eles poderiam aprender com Cristo, mas eles perderam a oportunidade. E aqui surge o termo discípulo. Vocês querem ser discípulos de Jesus? Eles não quiseram. O que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo é alguém que crê em Cristo. Por isso nós somos chamados para crer. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um discípulo de Cristo é alguém que segue a Cristo, como foi citado aqui hoje na introdução, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se alguém quiser ser discípulo de Cristo, vai ter que obedecer a Cristo. João 14:21, né? Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Esse versículo é forte. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Porque você vai encontrar um bando de crentes hoje. Eu amo a Cristo. E essa turma está aí. De vez em quando eles estão no louvor, de vez em quando eles estão nos shows, de vez em quando estão fazendo eventos grandes, de vez em quando estão pregando e tudo isso, e dizendo que amam, e vive uma vida atrapalhada, uma vida fora da vontade de Deus. E Jesus é enfático: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E eu vou dizer para vocês, isso aí me pega, isso aí me põe por terra, me humilha, porque eu preciso obedecer a Cristo. Nós não temos outra saída. Você não tem outra saída. A única saída que nós temos é obedecer a Cristo. Por isso, guarde esse versículo: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Porque não adianta dizer que ama, eu te amo, e não guarda, não vive, nem não obedece a palavra de Deus. O discípulo é aquele que fala de Cristo. Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. O discípulo é alguém que é habitado por Cristo. Cristo vive em você. Olha o que diz Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo citando: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Essa é a tônica da vida espiritual, né? É isso o mais importante: Cristo em nós, esperança da glória. Nós não temos outra coisa a não ser Cristo. Quem habita em nós é Cristo. Nosso compromisso é com Cristo. Quem nos garante é Cristo. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Por isso que nós desprezamos tudo quanto é simpatia, superstições e outras intercessões, e nós focamos em Cristo, né? Cristo já não viveu, mas Cristo vive em mim, né? É muito importante Paulo dizendo isso, né? E também nós vamos ver que o discípulo é aquele que olha para Cristo como seu referencial, com os olhos mantidos em Cristo. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O discípulo de Cristo é aquele que aguarda o retorno de Cristo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Independente, eu não vou nem ficar falando de sinais e tudo isso, nem preciso falar dos sinais. A Bíblia diz que ele vai voltar. Centenas de vezes a Bíblia diz que ele vai voltar. E se a Bíblia dissesse uma vez ou duas, para mim é suficiente. Mas a Bíblia diz muito que ele vai voltar, e ele voltará. Então o discípulo de Cristo é aquele que aguarda o retorno de Cristo, e aquele que anseia pelo seu retorno. Quando, Senhor? Como o apóstolo Paulo disse, aqueles que amam a sua vinda, né? E em Tito 2,13 diz que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, a manifestação do Senhor, tá? E aqui entra uma coisa muito interessante, né? Quando as autoridades dizem para o cego: olha, dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus, né? Não é que eles estavam dizendo para ele: louve, adore, glorifique, né? Não é isso, mas era uma repreensão até, né? Dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Este homem é pecador. E este cego, só Deus, aquele cego deu uma resposta que resolveu a questão. Se é pecador, eu não sei. Se é pecador, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Aleluia! Que coisa gloriosa! A evidência, a prova. Aleluia. Ele não precisou fazer curso nenhum, ele não precisou de terapia, nada disso para aprender isso. Ele não precisou.
Ele não precisou ficar buscando provas aqui e ali. Não, ele diz: a prova está em mim. Eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu também conosco, comigo. Eu me lembro, a minha vida mudou, a sua vida mudou. Eu me lembro a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Até hoje eu me lembro, depois, quase 50 anos depois, 48 anos depois, eu me lembro exatamente o que eu sentia, o que eu valorizava, aonde eu ia, o que eu fazia, e de repente mudou tudo, porque Cristo entrou. Se ele é pecador, eu não sei. A minha vida era vazia, a minha vida era uma vida triste, a minha vida era uma vida de buscas incessantes, a minha vida era uma vida de vícios, mas quando encontrei com Jesus, tudo isso passou e ele me deu alegria. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eles dizem assim: dá glória a Deus, porque Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. E aqui é muito interessante. Deus ouve os pecadores? Sim, Deus ouve. Deus ouve alguns pecadores. Por exemplo, se Deus não ouve a pecadores, então Deus não ouve ninguém, tá? Deus ouviu, por exemplo, a Davi, né? Deus ouviu Manassés, que foi talvez o rei mais ímpio de Israel, mas quando ele foi levado cativo, e lá na masmorra, no cativeiro, ele se arrependeu. Deus o levou de volta para Jerusalém e o colocou no trono outra vez. Deus ouviu o ladrão da cruz, Zaqueu. Jesus ouviu, o perdoou, e assim por diante, né? Em 1 Reis 8:46, quando Salomão estava orando na inauguração do templo, tem um momento na oração dele que ele diz isso: Senhor, porque não há homem que não peque, não há ninguém que não peque. Então sim, Deus ouve, porém Deus não ouve a pessoa que não busca sem a mediação de Jesus. A oração que será respondida é a oração feita em nome de Jesus, e o próprio Jesus ensinou isso, né? E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Está lá em João 14, né? Deus não ouve a pessoa que permanece no pecado e não quer se arrepender. Não quero me arrepender, não vou mudar de vida, não quero saber, e assim por diante. Eu me lembro de uma vez que Jeremias estava repreendendo o povo por causa da idolatria. Tinha um ídolo feminino que a Bíblia chama de rainha dos céus, e Jeremias exortou, falou com eles, e eles chegaram e disseram: não vamos te obedecer, não vamos fazer. Você está dizendo para a gente largar o ídolo? Não vamos largar. Quer dizer, uma resistência incrível que certamente abomina a Deus. Deus não ouve o coração altivo, soberbo, orgulhoso, como está em Tiago 4:6. Deus não ouve a quem resiste o Espírito Santo. Em Atos 7:51, Estevão, falando com as autoridades de Jerusalém, ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Deus não ouve quem rejeita a graça de Deus em Cristo, né? Não tem como a pessoa ser ouvida. Outra pessoa que Deus não ouve: Deus não ouve a pessoa que não perdoa. Se você não perdoa, você não será perdoado. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 23, versículo 24. E também Deus não ouve a pessoa que não ora. A pessoa não pediu, não vai receber, porque não pediu, né? Pode Deus até te abençoar antes de você pedir, mas Deus já está sabendo que você vai pedir. Agora, se você não vai pedir nunca, pode tirar o cavalo da chuva. Pode tirar o cavalo da chuva, porque se você não vai orar, então como é que essa falta de oração terá uma resposta, né? Então eu digo assim: 0 de oração, 0 de resposta. É uma conta matemática muito fácil de fazer. O que eu vejo também aqui neste texto, que é muito importante, eu vejo na vida deste ex-cego uma revelação progressiva. É muito interessante. Primeiro, no versículo 11, quando ele diz: quem foi que fez isso? Quem te curou? Ele diz: o homem chamado Jesus. E é muito importante aqui enfatizar a humanidade de Cristo.
No versículo 17, eles perguntam para ele: quem você acha que ele é? Eu acho que ele é um profeta. Olha aí, um homem chamado Jesus, este homem é um profeta. No versículo 27, ele diz para as autoridades: vocês também querem ser discípulos dele? Ele reconhece que este homem é um mestre. Este homem tem habilidade, tem capacidade, está habilitado, apto para ensinar. Este homem é um mestre, ele é um rabi ou um rabino, né? E é muito interessante que aquele cego foi expulso do templo, aquele ex-cego. Enquanto ele era cego, ele podia ficar lá, mas depois que ele foi curado, ele passou a incomodar. Certamente ele ficava falando: você lembra de mim? Você lembra de mim? Oh, eu lembro de você, tudo. Você sabe como é que eu fui curado? Foi Jesus que me curou. Jesus de Nazaré me curou. Jesus fez isso e fez aquilo. E aquilo incomodou as autoridades. Então o que fizeram? Sai daqui, vai embora. Enquanto ele era um inútil, pode ficar no templo. Agora que ele virou uma bênção, ele vai poder ajudar os pais, vai trabalhar, vai embora daqui, não queremos mais saber de você. Porque ele promovia Cristo. Promovia Cristo. Tudo que promove a Cristo incomoda as trevas. Tudo. Veja a grande mídia no Brasil. Eles têm ojeriza, não gostam de promover Jesus. Eles gostam de promover zen budismo, eles gostam de promover astrologia, eles gostam de promover a reencarnação, gostam de promover práticas adivinhatórias, tudo isso. A mídia está cheia disso, porque quando Jesus chega, a luz chega. E luz é um tema muito importante no Evangelho de João. Já ele começa no capítulo 1: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem a este mundo. Quando você está num lugar escuro e entra a luz, aquilo incomoda, ofusca os seus olhos. Você tem que esperar um pouco até as suas pupilas, voltar à posição normal. E assim acontece com muita gente. Essa turma vive nas trevas. Grande parte da sociedade brasileira vive em trevas espirituais, e quando a luz brilha, incomodam. Não queremos isso, não queremos aquilo, e assim por diante. Aceita-se tanta coisa na sociedade brasileira, mas Cristo não é bem-vindo, porque Ele é a luz do mundo. Graças a Deus, nossas pupilas espirituais já voltaram à posição normal, e nós contemplamos a luz, somos filhos da luz e vivemos na luz. Na luz nós estamos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas a parte mais linda ainda está por chegar. Quando ele foi expulso do templo, Jesus o encontrou. Jesus encontrou. Ele não tinha visto Jesus ainda. Ele sabia, ele reconheceu Jesus certamente pela voz. Pela voz. Quando Jesus falou com ele, e os dois se encontraram. E ele então vê Jesus. Foi a coisa mais importante que ele viu na sua vida. Foi a pessoa mais importante que pai e mãe, ou de que o templo de Jerusalém, foi ver a pessoa de Cristo. E aí Jesus começa a conversar com ele: você crê no Messias? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Cristo? E ele pergunta: quem é Ele, Senhor, para que eu creia? Quem é Ele? Quer dizer, ele jogou toda a sua confiança, sua vida espiritual, sua caminhada espiritual, ele jogou nas mãos de Cristo. Só se eu falar para mim quem é, eu vou crer. O que o Senhor falar, eu creio em tudo que o Senhor fizer e falar. Olha que entrega. Ele se entregou naquele momento. Quem é Ele para que eu creia? Um homem que vivia ouvindo o judaísmo, a lei de Moisés, de repente se entrega a Jesus. Quem é Ele para que eu creia? E olha a resposta de Jesus: é aquele que fala com você. Em outras palavras, sou eu. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Muitos críticos do Novo Testamento dizem que Jesus nunca afirmou ser o Messias, mas ele o fez. No Evangelho de Marcos, quando Jesus estava diante das autoridades e o sumo sacerdote perguntou para ele: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Eu sou. A resposta foi: ego eimi, eu sou. E vocês vão ver os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote rasgou as vestes num ato de perplexidade, de revolta, dizendo: é digno de morte. Mas Jesus nunca mudou, nunca mudou. Quando a cruz chegou,
Ele não diz: gente, eu falei uma besteira, não era aquilo, acho que eu bebi vinho demais na última ceia, o vinho subiu na cabeça, não é exatamente isso que eu queria falar. Não, ele manteve lá na cruz, ele mantém a sua filiação. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando quem é Ele, Senhor, para que eu creia? É aquele que fala com você. Sabe qual foi a reação do cego? Ele se prostrou e adorou Jesus. O verbo no grego proskineo é o mesmo verbo usado para adoração ao Pai, adoração a Deus, e é usado para adorar Jesus. Aquele homem adorou Jesus e Jesus recebeu a adoração. Jesus disse: não faça isso não, meu filho, nós somos iguais, não precisa me adorar não. Jesus recebeu a adoração. Jesus continua recebendo a adoração. Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Nosso Salvador bendito para sempre. Anjos o adoram, anjos o servam, querubins, serafins e os arcanjos se prostram diante dele, reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus.